Irmãos, hoje nós vamos seguir nosso estudo, estamos no livro do profeta Naum. Se os irmãos quiserem, por favor, podem abrir a palavra do Senhor. Obrigado. Naum nós colocamos de subtítulo: de Deus não se zomba. Isso tem a ver com a mensagem do profeta. Livro do profeta Naum. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Um livro pequenininho, tem 3 capítulos, então você pode facilmente passá-lo. Nós vamos então entender a mensagem do profeta, um pouquinho do contexto do livro, a mensagem, o propósito desse livro, tirar algumas lições e aplicações para a nossa vida. Muito bem. Começando então do título, da autoria. Como vocês podem ver, o título recebe o nome do próprio autor do livro. Naum foi o profeta que escreveu esse livro. O nome do profeta significa consolado, aquele que recebeu consolo, o que está associado à consequência da sua profecia de destruição do povo de Nínive. Como nós vamos ver, Naum, ele anuncia a destruição de um povo pagão. Por mais que ele seja um profeta do reino do sul, ele está profetizando a destruição de um reino pagão que assolava o povo de Israel, que se levantava contra o povo de Israel. Então, Naum traz uma mensagem de esperança e de consolo para o povo que estava sendo oprimido por um grande inimigo, a saber, o povo da Síria, cuja capital era Nínive, tá bom? Então, por isso que os irmãos vão ver a destruição dessa cidade no livro da profecia de Naum, tá bom? Então ela representa o povo assírio, que já havia levado o povo do reino do norte em cativeiro, em 700 e pouco, se não me engano 722, e agora, na data que foi escrita, ele estava já assolando o povo do reino do sul. A gente já vai ver mais detalhes. Não há muita informação sobre ele, sobre o profeta, nós não temos tantos dados sobre ele, até mesmo o seu local de origem, Elcós, como você pode ver no versículo 1, ele é chamado Eucosita, natural de Elcós. Não se sabe ao certo onde fica esse lugar. Alguns falam que ele fica no Negueb, perto do rio Tigre, mas não é dada uma localização precisa para esse lugar. Tá? Então é um mistério onde exatamente ficava o seu local de origem. A data do livro de Naum. A data da profecia de Naum é bem fácil de se estabelecer, pois ele cita a queda de Tebas. No capítulo 3, versículo 8, você vê o seguinte: És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha. Então ele cita uma grande cidade do Egito, também conhecida como Noamon, como é dita aqui no texto. Então, a partir dessa citação, dessa referência da queda dessa importante cidade egípcia, você consegue colocar um limite de datação inicial da profecia de Naum. Nós temos aí o ano de 663 a.C., onde essa cidade foi derrubada e foi conquistada por Assurbanipal. Então, portanto, podemos, a partir dessa citação, estabelecer a data limite de início da profecia de Naum. O termo latim terminus acu é o que significa isso, é a data de limite para o início de uma ação. Ou seja, Naum precisa ter sido escrito após 663, por causa dessa referência histórica do livro. Ele cita a queda dessa cidade, que aconteceu em 663. Então ele deve ter sido escrito após essa data. Então nós temos fixo o limite de início da profecia. Mas não apenas isso. E já que a mensagem do livro era a destruição futura de Nínive, lembra? O profeta está profetizando, predizendo a destruição dessa cidade. Isso aconteceu na história em 612
tá? Ou seja, 612 é a data limite final para a profecia de Naum. Veja, esse livro, essa profecia, ela precisa ter sido escrita entre 663 a.C. e no máximo até 612, que é a data limite final, que é a concretização da profecia de Naum, a queda de Nínive. Então, com isso facilmente nós conseguimos estabelecer a datação da escrita do livro de Naum. Nós temos algumas outras pistas para a gente chegar numa data ainda mais próxima, nesse miolo aí que nós temos, tá bom? Nós já vamos ver. Então, portanto, como eu disse, o livro foi escrito entre 663 e 612 a.C., colocando o profeta, de forma geral, no período dos reinos de Manassés, Amon e Josias, que foram os reis ali do Reino do Sul. Todavia, considerando, então veja agora essas considerações para a gente delimitar ainda mais a data da profecia de Naum. Que a referência à queda de Tebas perderia o significado e impacto com o passar do tempo. 2, que há indícios no texto, aí segue as referências, de que o poder assírio ainda não havia se enfraquecido e Judá continuava sob o governo assírio. Ou seja, concluímos que o período se encaixa melhor no reino de Manassés, que era um reino onde a influência assíria, a opressão assíria sobre o povo de Judá estava grande. Até se você depois abrir nessa referência, segundo Crônicas 33:11, ali o texto fala da invasão assíria no reinado de Manassés. Então, nesse reino, que era um reino próximo ali a 663, que era a queda de Tebas, era a época de maior influência, de opressão do povo assírio sobre Judá, o reino do sul. Ao passo que no reino de Josias, essa opressão da Síria sobre Judá já não era tão forte. Então é provável que uma data mais próxima, dentro dessa delimitação que nós estabelecemos, seja ali perto do limite do início da escrita da profecia, então por volta de 660 a.C. O argumento final, que fortalece ainda mais esse ponto de vista, de uma datação mais perto do ponto limite de início que nós estabelecemos, é justamente a menção no capítulo 3, versículo 8, que nós já lemos, da queda de Tebas. Tebas, ela foi reconstruída, essa cidade, em 654, alguns anos depois da sua queda. Então, se tivesse sido escrita após essa data, não faria muito sentido o argumento do profeta em citar a queda de Tebas como uma humilhação para a Síria. Então é muito provável que de fato a carta foi escrita, o livro foi escrito entre 663 a no máximo 654. Então talvez nós temos uma data mais precisa por volta de 660 antes de Cristo, em meados desse ano. Então nós temos uma datação mais fiel a esses argumentos, a essas citações do próprio livro, essas evidências históricas que nós temos. Então nós situamos Naum como um profeta pré-exílico, tendo em vista que o exílio do povo do sul de Judá aconteceu em 586, então é um profeta pré-exílico, mas ao mesmo tempo ele profetizou depois do exílio do Reino do Norte, que aconteceu em 700 e pouco. Tá? Então ele aparece depois do exílio do Norte e antes do exílio do Sul. Mas já que foi um profeta pro Reino do Sul, nós consideramos ele um profeta pré-exílico. Tá bom? A mensagem do livro. Carlos Oswaldo, que é um teólogo que nós usamos o material para produzir os nossos estudos, ele resume a mensagem do livro na seguinte frase:
a violenta derrota de Nínive e a restauração misericordiosa de Judá, porque lembra, Nínive, o povo assírio, estava assolando o povo de Judá, era um empecilho para o povo, tá? Então, a violenta derrota de Nínive e a restauração misericordiosa de Judá revelam soberania de Deus na história e sua retidão em julgar, razões para a esperança daqueles que nele confiam. Então nós temos esses dois pontos importantes. A destruição de Nínive, que ao mesmo tempo significou juízo de Deus sobre aquele povo pagão. Ao mesmo tempo isso significou para Judá, para o povo de Deus, misericórdia, consolo e bênção. Na mesma ação de destruir o povo assírio, Deus revelou o seu juízo, o seu poder, mas também a sua misericórdia, a sua bondade e o seu consolo, na mesma ação. Então isso é interessante, nós vamos falar mais sobre isso, sobre os atributos de Deus, sobre o caráter de Deus por detrás das suas ações, tá bom? Então isso é um ponto interessante para nós estudarmos. Por volta de 760 a.C., através do ministério do profeta Jonas, Nínive havia experimentado um quebrantamento e uma conversão geral. A cidade como um todo havia se voltado para o Senhor. Então, se os irmãos lembrarem da mensagem de Jonas, que foi estudada há 2 quartas-feiras passadas, vocês vão ver que Jonas, ele foi chamado para ir para Nínive, só que ele não queria ir para Nínive, né? Porque ele sabia que Deus era misericordioso, longânimo, e que Deus poderia perdoar aquele povo pagão, povo que já tinha a reputação de ser um povo terrível, que assolava vários povos. A Síria era um povo terrível, era um povo guerreiro, era um povo de guerra, era um povo que fazia muitos prisioneiros, era um povo que conquistava muitas terras. Então a fama da Assíria já corria há muito tempo, era um povo muito antigo. E Jonas não gostava, naturalmente não gostava desse povo, e ele não queria ir para lá. Só que ele foi e aconteceu exatamente aquilo que ele estava sentindo que aconteceria. Nínive se converte, Deus perdoa aquele povo, Deus decide não destruir mais aquele povo, que era a mensagem que Jonas ia trazer de destruição, mas diante dessa mensagem houve um quebrantamento geral, através do ministério do profeta Jonas em Nínive, e o rei, todo o povo, até os animais ali, houve uma expressão de quebrantamento, de conversão, e de um coração voltado para o Senhor. Isso aconteceu por volta de 760. Só que alguns anos depois, em 722, aquele povo já capturou o reino do norte para o exílio, já invadiu o reino do norte, e agora, mais ou menos 100 anos depois, em 660, na época de Naum, que nós estamos vendo, a mensagem já é de destruição de Nínive, só que diferente da mensagem de Jonas, agora a destruição é inescapável, não tem como Nínive escapar desse juízo do Senhor que está sendo profetizado por Naum. Então veja que aquele quebrantamento desse povo não durou muito tempo. Todavia, por volta de 100 anos mais tarde, aparece Naum profetizando acerca da sua inescapável destruição e colapso, devido ao cúmulo de seus pecados contra as nações circunvizinhas, mostrando que o novo estilo de vida daquele povo, isso é, do quebrantamento, da conversão, não durou muito tempo. Então nós podemos entender aqui, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, também ceifará. Não foi diferente com essa nação. Então vamos olhar para os capítulos, e nós vamos resumindo os capítulos, são apenas 3, mas resumindo eles para os irmãos terem uma noção do que diz o profeta. Então capítulo 1, que eu quero me focar mais com os irmãos, que tem talvez mais aplicações para a nossa vida. Esse capítulo apresenta um aspecto bem polêmico de Deus no Antigo Testamento, que está relacionado à harmonia dos seus atributos. Daqui a pouco eu vou mostrar os versículos aqui do capítulo 1 de Naum, que destacam esse ponto que eu mencionei. Tá? Você vai ver Deus agindo, como eu disse, destruindo Nínive,
com juízo, com mão poderosa, mas ao mesmo tempo, por essa mesma atitude, ele é chamado de um Deus bom, de um Deus poderoso, de um Deus longânimo. Então parece que há um choque aqui, né? As pessoas às vezes olham para o Deus do Antigo Testamento e falam que é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, malvado, de guerra, e o Deus do Novo Testamento, Jesus, é um Deus de amor, bonzinho, e as pessoas gostam de fazer essa dicotomia. Parece que é dois deuses diferentes, e nós vamos ver que não é assim, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Seu caráter zeloso e a sua ira são magistralmente associados com a sua longanimidade, isso é, com a sua paciência, com a sua bondade e com o seu poder, de modo a demonstrar sua natureza complementar ao invés de contraditória. Alguns vão dizer que essa ira de Deus, esse zelo de Deus, contradiz o amor, a bondade, a longanimidade, e nós vamos ver que isso é um equívoco. Na verdade, eles são complementares e todos eles fazem partes do caráter de Deus, que é único, tá bom? Por isso eles são complementares e não contraditórios. Isso se torna muito claro no livro de Naum, a saber, no capítulo 1 desse livro. Observe os seguintes versículos. Então veja os destaques aqui que nós fazemos no capítulo 1. Versículo do 2 ao 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela. Diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Veja só, no começo do livro, né, o versículo 1 fala: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. E logo em seguida já vem essa mensagem: o Senhor é Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. Veja só, né, parece que é um baque já para o leitor. No Novo Testamento, em 1 João capítulo 4, nós temos Deus é amor. Mas aqui está falando que Deus é vingador. O Senhor é cheio de ira, ou seja, Ele é irado. O Senhor é um Deus vingativo. Será isso uma contradição que nós achamos no Novo Testamento? Essa é muitas vezes a afirmação que é feita por aí. São mensagens que se anulam, que se contradizem. E na verdade elas se complementam. Veja os outros versículos. Versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. No mesmo capítulo. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Veja só, no mesmo capítulo, no mesmo livro, a perfeita harmonia entre a ira, o derramamento da justiça, do juízo de Deus e da bondade, da longanimidade de Deus. Porque quando Deus destrói o ímpio, Ele está abençoando o justo. E essas coisas se harmonizam. Isso é facilmente demonstrado, né, na nossa realidade. Quando um bandido vai até um tribunal para ser julgado, e o juiz o julga de forma fiel à lei que rege aquele lugar onde eles residem, aquele juiz está abençoando a população que vai, enfim, ficar livre daquele bandido. Se aquele juiz deixasse aquele bandido impune, seria um juiz perverso, não um juiz bom. Ele é um juiz bom porque ele pune e retribui o mal de acordo com o mal praticado. Assim também o nosso Deus, quando Ele pune o ímpio
de forma devida ao seu pecado, Ele está sendo um Deus bom, um Deus justo. E isso abençoa os que nele esperam. Veja que o próprio capítulo, ele fala que Deus toma vingança contra seus adversários. E logo em seguida ele fala, o Senhor é tardio em irar-se. Apesar de ser um Deus cheio de ira, Salmos fala que Deus sente indignação todos os dias. Às vezes parece que olhando à nossa volta, a prosperidade dos ímpios, parece que Deus não faz nada. Tanta pessoa fazendo tanta maldade, às vezes governantes, magistrados, e parece que nada de mal acontece, parece que Deus está cego. Então muitas vezes essa impressão até que os homens de Deus têm. Os salmistas às vezes falam isso, Deus, cadê o Senhor? O Senhor não vai fazer justiça? E parece que muitas vezes é isso que passa no nosso coração diante de tanta maldade e injustiça que nós vemos. Mas essa demora de Deus de punir o perverso e o pecado, devem ser vistos não como indiferença de Deus, mas como longanimidade e misericórdia de Deus, que está dando tempo para o perverso se arrepender dos seus maus caminhos, como Ele faz comigo e com você. Então, apesar de ser um Deus cheio de ira, vingativo e zeloso, Ele é tardio em irar-se. O mesmo trecho diz isso. Ele é cheio de ira, mas tardio em irar-se. Tardio em derramar a sua ira sobre aqueles que devidamente a merecem. E ele diz assim, e jamais inocenta o culpado. Por ser um Deus bom e justo, Ele não pode deixar impune o culpado. Se há culpa, se há transgressão, se há pecado, isso precisa ser punido. O pecador não pode ficar sem punição. Se Deus deixasse o pecador sem punição, sem ser punido, Ele seria um Deus mau. Qual é o salário do pecado que a Bíblia diz? A morte, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E quando Paulo diz isso, pelo contexto, nós conseguimos entender perfeitamente que ele está dizendo a morte eterna, a morte espiritual, não apenas a morte física, até porque elas estão associadas uma com a outra. Isso vem desde Gênesis, do pecado que Adão cometeu. A morte física e espiritual, como salário do pecado. Então nós merecemos essa punição, porque nós somos pecadores. Deus não inocenta o culpado, o pecado. E Ele deve então derramar a sua ira. O pecado atrai a ira de Deus. Então Deus, Ele está irado com os pecadores e vai punir os pecadores. Isso é claro e evidente na Bíblia. Mas pastor, eu sou pecador, eu também sou. Como isso funciona conosco? Nós vamos chegar lá, tá? Ao manifestar a sua justiça contra os ímpios, Deus está simultaneamente manifestando a sua bondade para com seu povo. Na mesma ação de punir e destruir um povo, isso é, os assírios, Nínive, Deus está com a mesma ação mostrando, consolando o seu povo, como é o significado do nome de Naum, consolado, que recebeu o consolo de Deus por causa da destruição de um povo inimigo. Com a mesma ação, justiça e bondade. Nesse sentido, jamais podemos fragmentar os atributos de Deus, relacionando determinada ação a determinado atributo. Nós fazemos isso, porque aos nossos olhos parece que determinada ação de Deus evidencia mais alguns de seus atributos do que outros. Mas não é uma forma correta de se fazer. Quando nós vemos Deus destruindo um povo, em relatos aqui no Antigo Testamento, nós pensamos assim, nossa, Deus está aqui mostrando a sua ira, o seu poder, a sua vingança, esse aspecto do seu caráter. Ao passo que os outros atributos de Deus estão escondidos. Nós pensamos assim muitas vezes, mas não é certo fazer esse tipo de afirmação. Por quê?
Quando Deus age, Ele manifesta o seu caráter, que é a perfeita união e complementariedade de todos os seus atributos. Isso é importante nós entendermos. Muitas vezes nós fazemos essa confusão porque nós estudamos atributos de Deus separadamente, na teologia sistemática, né? Nós estudamos a bondade de Deus, a onisciência, a onipotência, a onipresença, soberania, o amor, a justiça, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é paciente. Nós separamos os atributos de Deus. Porque quando nós fazemos a pergunta, quem é Deus? Nós respondemos isso dizendo, Deus é todo-poderoso, Ele é Espírito. Nós falamos sobre os seus atributos, é assim que nós respondemos essa pergunta. E nós estudamos atributos separadamente. E isso acaba confundindo a nossa mente, porque nós começamos a atribuir às ações de Deus os seus atributos. E na verdade nós devemos atribuir as ações de Deus ao seu caráter, não aos seus atributos. O caráter de Deus é quem Ele é. E Deus é a soma total e a perfeita união dos seus atributos. Quando Ele pune um povo, Ele está sendo Deus. Ele está agindo como Ele é. Ele é o que é. Não é isso o significado do nome Yahvé? Eu sou o que sou. Senhor, Moisés falou, como eu vou, se perguntarem como o Senhor chama, o que eu vou dizer? Diga que o meu nome é Eu Sou, que é Yahvé. Esse é o nome do nosso Deus, mostrando a sua eternidade, imutabilidade. Mas é isso, Deus age evidenciando o seu caráter. É verdade que aos nossos olhos parece que determinados atributos saltam de determinadas ações. Mas é aos nossos olhos, é de uma perspectiva limitada, humana, incapaz de sondar a Deus perfeitamente. Por isso, cuidado, quando Deus age, Deus está manifestando o seu ser, que é a soma dos seus atributos. Deus é amor? Deus é amor. Mas Deus também é longanimidade. Deus também é um ser cheio de ira. Tudo isso são partes do seu caráter. E o caráter de Deus é a perfeita união de todas essas características que a palavra evidencia sobre Ele. Então isso tem que ficar claro para nós. Senão nós criamos vários deuses. Não é? O Deus do Antigo Testamento é o Deus bravo, o Deus do Novo Testamento é o Deus bom, e assim nós começamos, para cada atributo nós criamos um Deus, nós fazemos isso, e isso é errado, tá bom? Então isso precisa ser, a gente tem que vigiar essa questão. Portanto, Deus é o que é o tempo todo, Ele não sofre oscilação e não atua unicamente com um dos seus atributos, Ele é o que é. Os seus atributos não sofrem oscilação como os nossos, né? O nosso amor oscila, a nossa ira oscila, a nossa justiça oscila. O caráter de Deus, ele não sofre oscilação. Ele é o que é. É até difícil de nós entendermos isso, por causa, obviamente, da distância nossa com Deus. Mas Ele é diferente também nesse aspecto de nós. Mesmo que Deus pareça, eu destaquei aqui, aos nossos olhos, demonstrar mais de um determinado atributo em uma determinada ação, isso não evidencia a ausência dos demais, até porque somos incapazes de sondar a Deus, os seus propósitos e a natureza das suas ações em sua totalidade. Aquilo que eu disse, Deus sempre manifesta o seu caráter igualmente em todas as suas ações. Nós que somos incapazes de perceber cada traço dela, tá bom? Agora, voltando àquela questão que nós deixamos em suspenso. Ora, Deus não inocenta o culpado. Deus não inocenta o pecador da sua culpa e da sua sentença. O salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores. Então nós estamos debaixo da ira de Deus. Na 1:1 diz que Deus é cheio de ira e que jamais inocenta o culpado. Então, alguns destaques sobre isso com relação a nós, tá? Primeiro, a afirmação: todos pecaram, todos são culpados, logo todos são naturalmente alvos da ira de Deus. Esses são alguns textos que evidenciam essas afirmações. Existem muitos outros, eu coloquei alguns aí depois para você estudar. Agora, esse é o ponto de virada. Cristo na cruz fez propiciação pelos pecados dos eleitos,
ou seja, desviou a ira de Deus, que era devida a estes, sobre si, deixando-os sem culpa, sem condenação e, portanto, sem a ira de Deus. Ora, se Deus não inocenta o culpado, por que Deus não vai derramar a sua ira sobre nós que cremos em Cristo e que somos pecadores? Porque toda a ira de Deus que era devida a nós, Ele colocou, derramou sobre Cristo na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, o profeta Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. É isso que o profeta Isaías vai dizer. Essa realidade evidencia isso, o aspecto que Cristo nos substituiu na cruz. A cruz era para ser nossa. A ira de Deus que recaiu sobre Cristo era para ser derramada sobre nós, mas Cristo atraiu sobre si a ira de Deus que era devida a cada um dos eleitos. Na cruz, Jesus pagou o preço do pecado de todos aqueles que creram, que estavam crendo e que creriam no seu nome. É isso que nós chamamos de propiciação. Cristo tornou Deus propício a nós. O sacrifício de Cristo apaziguou a ira de Deus que era devida a nós pecadores. Por isso, Paulo vai dizer em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus significa que nós fomos reconciliados com Deus. Não há mais a barreira do pecado entre nós e Deus. Não há mais a inimizade entre nós e Deus. Não há mais nenhuma obstrução entre nós e Deus. A barreira que nos separava de Deus, que era o pecado, que era a condenação, que era a culpa do pecado, ela foi removida eternamente, perfeitamente, irrevogavelmente por Cristo na cruz. Agora nós temos um novo e vivo caminho até Deus, que é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a nossa paz. Então, por meio dele nós temos acesso a Deus. Por meio dele, Paulo vai dizer, Romanos 8:1, agora pois já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais culpa a ser imputada a nós, porque toda a nossa culpa foi derramada em Cristo. Toda a nossa culpa foi carregada por Jesus. Agora nós somos inculpáveis, livres de toda e qualquer condenação. Nós temos justo advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, Ele intercede por nós. Como é bom essa verdade. Por isso nós não somos mais alvos da ira de Deus. Deus se entristece quando nós pecamos, se entristece. Deus se indigna com o nosso pecado, se indigna. Mas Deus não derrama mais a sua ira sobre nós. Nós éramos filhos da ira, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Agora nós somos filhos de Deus, co-herdeiros juntos com Cristo. Nós somos adotados, somos filhos de Deus por meio de Jesus. Essa é a boa nova do Evangelho, que nós temos paz com Deus por meio da fé, e apenas da fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Capítulo 2. Aqui é descrito o ataque contra Nínive. Então, no capítulo 1 há essa a observância do caráter de Deus, e no capítulo 2 o profeta passa a descrever como vai ser essa futura invasão da Assíria por seus inimigos, essa futura destruição daquele povo. E ali nós temos um grande relato, um relato bem brutal do que vai acontecer. Os exércitos combinados de Ciáxares da Média e Nabopolazar da Babilônia cercaram Nínive em 615, então é o ano posterior à profecia, onde a profecia começa a ser cumprida, tá bom? Nós temos esse relato, obviamente, porque nós já passamos por isso. E mantiveram esse cerco por 3 anos até a queda da cidade em 612. Naum oferece uma rápida descrição dos
horrores, selvageria, saque indiscriminado e destruição generalizada dos últimos dias da grande cidade. Veja alguns versículos do capítulo 2 que mostram essa descrição da queda, dessa invasão, desse ataque contra Nínive. 2, do 6 ao 10, diz assim: as comportas dos rios se abrem, e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha, que era a capital da Síria, Nínive, está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Essa é a descrição do que o povo assírio iria viver nos dias da invasão à sua cidade. Um pouco dos horrores que aquele povo vivenciou como cumprimento da profecia de Naum. Capítulo 3. Nessa parte do livro são reveladas algumas das causas para a destruição final de Nínive. Então o profeta vai dizer por que Nínive será destruída. Quais são os pecados que ela cometeu? Então o capítulo 3 é dedicado a isso. Violência indiscriminada, nós vemos no versículo 1, e devassidão espiritual e política, nós vemos no versículo 4, eu já vou mostrar os versículos para os irmãos. Essas duas marcas acompanharam a Síria desde o início da sua história. Então é interessante que se você abrir em Gênesis 10, já que nós temos tempo para isso, deixa marcado aí Naum, e abra comigo em Gênesis 10, tá? Deixa marcado porque depois nós vamos voltar aqui. Abra em Gênesis 10. Veja como esse povo é antigo, que é uma referência a essa antiguidade desse povo. Gênesis 10, do 8 ao 12. No capítulo 10 de Gênesis, Moisés está falando da descendência de Noé, dos seus filhos, tá bom? Os descendentes de Cã, Sem e Jafé. Então ele está descrevendo as gerações, e no versículo 8, veja lá. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E daquela terra saiu ele para a Síria, e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Veja da onde vem a Síria e a cidade de Nínive, como são antigas, tá bom? E desde essa época, a partir desse Nimrod, que era um grande caçador, um grande guerreiro, então como fundador, ele realmente trouxe essa característica para essa cidade que ele fundou, uma cidade de guerra, uma cidade de guerreiros, que subsistiu por muitos anos, e destruindo vários povos, né? Então, veja há quanto tempo remota a sua criação, a sua fundação. A mais absoluta vergonha da destruição de Nínive é descrita em termos de nudez e desdém público. No versículo 5 ao 7 nós vamos ver também. Então veja os versículos. A violência indiscriminada que nós citamos, nós vemos no versículo 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Interessante que Nínive era comparada a um leão, por causa do seu poder, da sua destruição.
Ela é citada em outros livros como um leão e tinha essa fama, até é dito aí, a sanguinária que não solta a sua presa, agarra e destrói a sua presa, né? Então essa ideia aqui por detrás dessa expressão, não solta a sua presa. Você vai ver que depois ela é chamada de leãozinho, como um termo irônico para sua destruição. Tá? No próprio capítulo 3 vai dizer isso. Devassidão espiritual e política, no versículo 4. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Então ela tinha esse caráter imoral envolvido na sua cultura e também na sua religião e também na sua política, obviamente. As razões principais, né, são mais de duas. O retrato da vergonha da sua destruição. Veja, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, levantarei as abas da sua saia sobre o teu rosto. Então ele coloca aqui a figura de uma mulher que tem o seu vestido levantado e colocado sobre a sua cabeça, para se tornar um espetáculo de vergonha e desdém público. E mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Então esse vai ser o horror, essa vai ser o quadro de Nínive depois da sua destruição. Ela vai ser humilhada pelo Senhor, aquela que conquistava as nações. O leão, ele vai ser humilhado e motivo de desdém e de um espetáculo de vergonha para todos os povos que eram afligidos por essa nação, que estavam na sua circunvizinhança. Agora uma aplicação final para nós, dessa mensagem, para nós encerrarmos aqui o nosso estudo. Quero chamar a atenção mais uma vez para o versículo 7 do capítulo 1. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Nós lemos um Salmo 18, alguns trechos, que fala sobre essa mensagem também, que apesar dos inimigos em volta do rei Davi, o Senhor o protegeu da morte, o Senhor o livrou da mão dos seus inimigos. Ele fala: o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. A mesma mensagem nós vemos aqui no livro de Naum. E a esse versículo eu quero associar Lucas 18. É uma parábola que Jesus contou, aqui é a conclusão da parábola, mas é a parábola que ele contou sobre o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer, como ele fala no início dessa parábola. E no final é a parábola do juiz iníquo, onde a viúva batia na casa do juiz para que julgasse a causa dela, e o juiz não queria atendê-la, e ela, por causa da insistência, então o juiz resolve julgar a sua causa. É uma parábola, uma ilustração sobre o nosso dever de insistir na oração e nunca esmorecer, mesmo que Deus pareça demorado em nos atender. A conclusão é essa: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Veja que ele associa a insistência na oração à fé, e dizendo que é rara a insistência na oração. Tanto é que ele faz essa pergunta retórica: achará porventura o Filho do Homem na sua vinda fé na terra? Ou seja, aqueles que insistem em orar pelo mesmo pedido, mesmo que Deus pareça demorado em atendê-los. Essa é a conclusão da parábola, e o texto está nos levando a essa direção, para que a gente aprenda a ter fé em Deus. E fé em Deus, como Jesus vai nos ensinar ali na conversa com Tomé, é crer naquilo que não se vê. Hebreus 11:1 diz isso. Fé é a certeza nas coisas que não se vê, a convicção em fatos que se esperam. Isso é ter fé, é confiar,
na soberania, no cuidado de Deus, mesmo que Deus pareça muitas vezes que está cego, que está surdo para a nossa oração. Parece que nós oramos tanto tempo por um mesmo pedido, parece que Deus não ouve, parece que Deus nos ignora, parece que Deus não age em relação àquilo que nós estamos orando. E o texto está dizendo: Deus porventura não fará justiça aos seus escolhidos, da mesma forma que nós vemos nessa parábola, aqueles que clamam dia e noite, será que Deus não vai fazer justiça a eles? Eu digo, depressa lhes fará justiça. Esse termo depressa contradiz com o termo demora. Por quê? Porque o tempo de Deus agir é diferente do nosso, a perspectiva que Deus tem de tempo é diferente da nossa. Para nós parece que Deus é demorado em agir, mas Deus tem a forma e o momento certo de agir. E eu digo mais, Deus, eu costumo brincar, mas obviamente com fundo de verdade, que Deus sempre responde sim para as nossas orações. Não no sentido de que Deus vai dar exatamente o que nós pedimos, mas Deus sempre vai dar melhor do que nós pedimos. Isso é uma certeza bíblica. Hebreus 6, 11, versículo 6, vai falar: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é um Deus galardoador dos que se aproximam, daqueles que o buscam. Ele é um Deus que abençoa aqueles que o buscam. Jesus disse: qual é o pai que, se o filho pedir peixe, vai dar uma pedra, ou vai dar uma cobra, ou pedindo pão, vai dar uma pedra, né? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai espiritual não vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Veja, se nós sabemos dar boas coisas aos filhos que nos pedem, quanto mais o amor de Deus, que é infinitamente maior do que nós, e nós que somos filhos de Deus por causa de Jesus, se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas por nós todos o entregou, também não nos dará porventura com Ele graciosamente todas as outras coisas? Romanos 8. Por isso nós temos tudo em Jesus, e se Deus não poupou aquilo que mais precioso Ele tinha, o seu próprio Filho, Ele mesmo se encarnou, também não vai abrir mão das outras coisas temporais dessa vida. A diferença é que Deus não vai fazer exatamente o que nós queremos, da forma como nós queremos, o carro que nós queremos, a casa que nós queremos, o trabalho que nós queremos, aquilo exatamente que nós temos pedido, mas Ele vai fazer melhor que isso. Mesmo que a princípio aos nossos olhos não pareça melhor, mas da sua perspectiva eterna, soberana e divina, é o melhor. E se nós descansarmos e esperarmos, nós vamos conseguir ver na perspectiva dele, não na nossa, como isso de fato era bom. Quem nunca experimentou isso das mãos de Deus? O cuidado dele, e mesmo que talvez a princípio não pareça fazer sentido, depois fez todo o sentido, e nós louvamos ao Senhor pelo seu cuidado e pelo seu amor conosco e na nossa história. Basta a gente olhar para o passado, e a gente vai poder ver a mão de Deus e o agir de Deus em momentos que nós não entendíamos a princípio o porquê de todas aquelas coisas, mas que depois, pela sua misericórdia, a gente viu como aquilo valeu a pena. Deus é assim, Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. E Deus é especialista em converter o mal em bem para o arrependido e para aquele que se volta a Deus em humildade, com o coração quebrantado. Deus não se cansa dos nossos recomeços, mas você precisa se arrepender dos seus pecados, se humilhar, clamar ao Senhor, Ele vai voltar para você. Lembra? Toda a ira foi derramada em Jesus. O amor de Deus por nós não muda. Ele é sempre o mesmo. Graças ao Senhor Jesus, nós podemos nos refugiar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes nós achamos que nós sabemos como as coisas vão acabar, ou o que é melhor para nós. Muitas vezes nós fazemos isso, nós nos estribamos, nós nos apoiamos na nossa forma de ver a vida, no nosso entendimento. Nós vemos as coisas numa perspectiva humana, lógica. Isso vai acontecer porque aconteceu isso, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Nós queremos muitas vezes ver o futuro, nos planejar, fazer planos. Faça planos, mas não se apoie sobre eles. Confia no Senhor todo o coração. Porque, na verdade, o jeito de Deus agir
é na maioria das vezes diferente da forma lógica, natural, esperada, é sobrenatural, é ilógico, a matemática de Deus é diferente da nossa, e Deus age de forma que a gente jamais imaginaria que Ele agiria, né? Então glória ao Senhor por isso. Por fim, termino com o Salmo 73, do 25 ao 28. É o último slide. Asaf, que escreveu esse salmo, estava no dilema de ver todos os ímpios à sua volta prosperarem, e ele falou: cadê Deus no meio de toda essa maldade e injustiça que eu vivo? Ele se esqueceu de nós, mas depois ele vê a mão de Deus sobre a sua vida, e no finalzinho do salmo ele diz assim, já com essa nova perspectiva: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que estão infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Possamos aprender a dar glória devida aos feitos de Deus. Nós que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, e aí nós